Paz do Senhor, meus queridos. Eu sou o Melk, o obreiro Melk, e este é mais um vídeo para o canal Despertar o Fim dos Tempos. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre apostasia. Também falarei sobre perseguição ao cristianismo, aos cristãos, perseguição contra a igreja. Esse vídeo foi escolhido por Marcelo Gomes, evangelista Marcelo Gomes. Agradeço por ter escolhido esse tema. Então, amados, como está escrito na Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque aquele dia não virá, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. No versículo 4 diz: o qual se opõe e se levanta sobre tudo que se chama Deus ou se adora, assim como se assentará como Deus no templo de Deus, fazendo-se parecer Deus. Como nós temos visto, nós estamos nos últimos dias. Como a Bíblia diz, que nos últimos dias haveria homens amantes de si, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, como nós relatamos. Como a Bíblia relata. Então estamos na apostasia. Quero falar o que é apostasia. Segundo algumas pesquisas que eu fiz, o termo apostar-se significa desviar-se ou afastar-se. Esse sinal já está acontecendo nos dias de hoje. Muitas autoridades da igreja têm distorcido o verdadeiro evangelho, dando ao lugar orgulho, conforme alguns exemplos. Tim Lane e Jerry Bell Jenks, em seu livro Estamos Vivendo nos Últimos Dias, citam o bispo episcopal de Nova Jersey, Estados Unidos, e John Sibelius Pullman, que escreveu o livro Why Christianism Sold Changes, porque o cristianismo deve mudar ou morrer, onde ele afirma: a ressurreição de Cristo não foi real, mas uma lenda. Não houve túmulo vazio, nem anjos, nem aparições. Nenhuma pessoa racional pode crer na interpretação literal da Bíblia. A Virgem de uma Bíblia literal. Belém é a manjedoura, tem de sumir. A igreja deve apoiar ativamente, até celebrar relações extraconjugais. Então aqui, o que esse cidadão estava distorcendo a verdade. Distorcendo a Bíblia. Mas o que podemos saber hoje sobre apostasias nos últimos tempos? Nós vemos em Mateus capítulo 24, versículo 9 e 2, que diz: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Como está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 9 a 12. Vemos nessa passagem que haverá perseguição e ódio contra o povo de Deus. Os cristãos serão odiados e até assassinados neste mundo sem Deus. O problema é que no mundo separam as ovelhas dos bodes. No texto referido, vemos que haverá uma aversão à traição contra os cristãos. Os problemas no mundo, nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. Homens ímpios aparecerão na igreja para pregar doutrinas heréticas. Infelizmente, muitos serão enganados e seguirão esses falsos profetas. As pessoas que são enganadas são aquelas que amam o suficiente a palavra, que não amam o suficiente a palavra de Deus e não a leem diariamente. Finalmente, temos o verso-chave, no verso 12, para esse artigo, como resultado do problema no mundo do falso ensino, dos falsos profetas, de enganação, amor de muitos esfriará. Isso significa que as pessoas ficarão com o coração frio. O verso 2 diz que a iniquidade esquecerá o mundo. Que a iniquidade crescerá no mundo. Isso significa que o pecado entrará em toda parte e será socialmente aceito. A sociedade, as pessoas que em geral amarão mais as trevas do que a luz. Como consequência, os corações ficarão duros e o amor esfriará. Isso pode observar que o mundo também, a igreja, o mundo está com o coração tão duro que as pessoas matam bebês inocentes no útero materno, sem sentir o menor dor de consciência. Em muitos países de primeiro mundo, é totalmente correto diante dos nossos olhos a sociedade cometer assassínio
Os idosos doentes terminais estarão em breves na lista de morte. Os bebês podem ser assassinados. Então, os doentes, os idosos devem começar a se preparar, pois serão os próximos. Os corações estão ficando muito frios e insensíveis. Os cristãos vivem num mundo que estão rodeados por todos os tipos de pecados e perversidade. E alguns acabam se desviando e permitem que os outros corações se esfriem. Agora eu quero falar sobre a rejeição à sã doutrina. Porque há uma crescente frieza na igreja. A base para um coração frio é o coração que não ama a sã doutrina. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4, é hora de acordar, pois os dias da rejeição da sã doutrina estão sobre nós. Muitos que professam a fé cristã rejeitaram a verdade. A sã doutrina prefere ouvir palavras suaves, que agradam aos seus ouvidos, e observe que no terceiro texto referido à concupiscência toma controle da pessoa quando a sã doutrina é rejeitada. Quando a lascívia passa a controlar a vida da pessoa, o pecado entra em sua vida. Quando a pessoa afasta da sã doutrina, volta-se para o pecado, para a contemporização e dos frutos resultantes, que é a frieza no coração. Estamos nos últimos dias, onde vemos muitas religiões, falsos profetas, falsos cristos, onde distorcem a Bíblia, onde nós vemos homens se desviando completamente da vontade de Deus. Nós vemos homens se casando com homens, mulheres casando com mulheres, onde nós vemos, como nos dias de Sodoma e Gomorra, onde uns se inflamaram com os outros, sodomitas, e como nós vemos também que Deus destruiu Sodoma com fogo, sofreu a pena do fogo eterno. Nós vemos também que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que a apostasia, o declínio da fé nesses últimos dias? Agora eu quero falar sobre a apostasia e o declínio da fé. Mas o Espírito Santo diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falaram mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Estudo bíblico sobre apostasia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, da sã doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Estou repetindo o versículo aqui em Timóteo. Primeiro, definição de apostasia. A palavra apostasia deriva do seguinte termo grego: amortek, apostasis, cujo sentido nos prepara das seguintes conotações: abandono da fé, outrora processada, do sagrado dantes venerado. Rebeldia costuma-se dos valores espirituais, a fim de que sejam dissidente, convém salientar que não se trata meramente de um simples afastamento do convívio, distanciamento dos compromissos. Em suma, apostasia é a resignação, é abdicada a resoluta da graça divina. Os aspectos da apostasia, segundo alguns teólogos, existem dois aspectos distintos na apostasia, os quais relacionados com a discrepância teológica e o desvio moral. Vejamos alguns. A apostasia teológica é a rejeição total ou parcial da sã doutrina, que por meio de deturpações levianas e divergências inconsequentemente aos ensinos sagrados. A apostasia moral é a hipocrisia instaurada no coração de determinados indivíduos que processam por meio de suas palavras que creem em Deus. No entanto, nega suas obras, apostar-se moralmente e desviar-se do caminho ou caminhar desleixadamente. Nós vemos que é o fim dos tempos mesmo. Nós vemos aquele ditado quando você diz que vai visitar outra igreja, e muitos falam: não, você não pode ir porque ela ensinou outra doutrina. Mas a Bíblia diz, se nem falha a memória, que o apóstolo Paulo, ou se foi o João, eu não estou lembrando claramente, diz que há diversidade de ministérios, há várias igrejas, mas ao mesmo Senhor,
é o mesmo Espírito de Deus que trabalha. Então, se é o mesmo Deus, se pregamos a Jesus Cristo, então a doutrina que devemos seguir é a Bíblia Sagrada. É a doutrina que Jesus deixou para os apóstolos. É as orientações que está escrita neste livro sagrado, a Bíblia Sagrada. Então, por que ouvimos tantas doutrinas diferentes em igrejas? Analise as Escrituras, porque Jesus disse que nelas cuidar de ter a vida eterna e nelas que de mim testificam. Jesus disse isso. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, meu amado, temos que examinar. Agora quero falar um pouco sobre a perseguição aos cristãos, a igreja. Um espaço para falar em profecia bíblica em nosso tempo é observar o que acontece no mundo, que aponta para o cumprimento da palavra de Deus na nossa geração. O meu desejo é fazer isso de forma leve e contemporânea, sempre que possível. Que Deus nos dá sabedoria, pois vivemos em um tempo que podemos ver a palavra de Deus registrada na Bíblia há centenas de anos, e se cumprir, que será apresentada na sua mídia de notícias favorita. Agora quero falar sobre a apostasia, o Papa e a perseguição. Sabemos que o Papa usa um símbolo ocultista da cruz de Vergara. Um dos termos mais assustadores da seca dos últimos dias para mim é enquanto o cristão é a apostasia. Profetizada em 2 Tessalonicenses 2 e 3, que eu já falei, especificamente, mas também apresentada na forma de que o amor se esfriará da igreja em Laodiceia, que era morna, e das pessoas procurando para si mestres que preguem o que desejam ouvir. Estes conceitos, para mim, apresentam um cenário apostata na igreja dos últimos dias. Não bastante isso, vejo que tudo em pouco, mas já acontece diante de nossos olhos. Associada à apostasia, vejo também a declaração de Pedro: o juízo começa pela casa do Senhor. Isso também é assustador, que pelo fato não fica bem claro, estamos falando de um juiz às portas do juízo. Ou se estamos falando do juízo, dependendo da sua posição escatológica, você poderá tratar-se de conteúdo de uma outra forma. Mas é inegável que em breve vamos descobrir isso. Entretanto, já hoje podemos dizer que temos visto e vimos muitos ministérios grandes passando por momentos sérios em suas histórias, com escândalos e problemas, perdas e enfermidades em toda sorte de circunstâncias terríveis. Falar também agora sobre a Inquisição Espanhola, onde mataram, torturaram milhares. A Inquisição Romana, onde os cristãos eram queimados em tochas vivas. A ditadura militar na Coreia do Norte, onde é proibido a Bíblia Sagrada e o Evangelho, no qual o seu ditador se declara Deus, e que ele que deve ser adorado como uma divindade. Mas quão absurdo estamos vivendo nos dias de hoje, onde nós vemos nas televisões símbolos satânicos, vemos também símbolos demoníacos em desenhos, em animes, em filmes, em novelas, onde os valores morais não valem mais nada. É os fins dos tempos. Onde também vemos países onde os cristãos são mortos, queimados a fogo, torturados, arrastados, humilhados e silenciados, porque anunciam a verdadeira palavra de Deus. Nos últimos dias, Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas tem de bom não vencer o mundo. Mas Jesus diz que os últimos dias seriam tempos trabalhosos, onde nós vemos que a perseguição à igreja só tem aumentado. Onde vemos, meus queridos irmãos, que a perseguição à igreja já começou na igreja primitiva. Há uns imperadores que perseguiam a Cristo, como vemos que Nero, que incendiou Roma, colocou a culpa nos cristãos e começou a perseguição. Os cristãos serviam de comida, de jantar para leões nas arenas, onde eles eram humilhados, perseguidos, torturados, triturados, mas eram fiéis até a morte. Como diz em Apocalipse, que a Bíblia diz: ser fiel até a morte, deve ter a coroa da vida. Estamos nos últimos tempos, onde a apostasia, depois que passou o tempo de perseguição, aí a apostasia chegou na igreja, onde chegaram pagões, doutrinas
heréticas, doutrinas de demônios, é onde nós vemos que estamos no mundo cheio de religiões, no mundo cheio de citações, no mundo, mas a única graça que a gente encontra redentora é na palavra de Deus. Então, meus queridos, este é o vídeo que eu queria deixar, e assim eu agradeço pelo tema escolhido e quero que você dê, se você achou o vídeo interessante ou quer que eu fale e grave um vídeo sobre outro assunto, deixe nos comentários. Tem a página, a fanpage também do canal, vou deixar na descrição. Não deixe de esquecer o seu like, de compartilhar nas redes sociais, de compartilhar e divulgar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e assim eu agradeço. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.